Acompanhe comigo esse caso aqui e vamos descobrir o que a legislação brasileira diz a respeito sobre essa situação. Afinal, o que a legislação da cidade de Passos diz a respeito sobre a construção do muro de 14 metros na divisa com o vizinho? Será que se trata de um direito de proprietário ou de uma infração urbana? Bora conferir. Esse caso aconteceu em 2001 no bairro Muarama, em Passos. Guarde bem essa informação. Passos é uma cidade, pessoal, com cerca de aproximadamente 115 mil habitantes. Tudo começou quando uma residência passou a ter a sua privacidade comprometida após a construção de um prédio vizinho, onde as janelas, varandas davam vista direta para o quintal dessa casa. Antes de tomar qualquer medida mais drástica, o proprietário tentou resolver a situação da forma mais amigável. Propôs a troca de um lote maior em área central, ofereceu custear as instalações de painéis metálicos nas varandas dos edifícios e até tentou comprar os apartamentos voltados para a sua propriedade. Todas as tentativas foram recusadas. E diante disso, pessoal, o proprietário da casa restou recorrer às legislações vigentes naquela época. Não se esqueça que é 2001. Assim, para proteger a intimidade da família, ele acabou projetando uma estrutura, ou seja, um muro de 14 metros de altura na divisa do terreno. Pessoal, devido à grande altura desse muro aqui, tem que tomar muito cuidado com a ação dos ventos. Aqui no caso, esse muro foi projetado em estrutura de concreto armado, com pilares dimensionados para resistir essa ação do vento, funcionando na prática como uma fachada cega equivalente a um edifício de aproximadamente 5 andares. Na época, as normas urbanísticas de Passo permitiam esse tipo de solução dentro de certos parâmetros. Neste caso, eu fui investigar quais são as leis atuais da cidade de Passo. Pessoal, aqui nós temos duas leis importantes que nós devemos verificar quando nós formos construir algum tipo de residência, e eu fui investigar quais são as leis atuais da cidade de Passo. Lembrando que nós temos duas principais leis que você deve consultar independente da cidade, que é o Plano Diretor da cidade e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. São duas leis importantes que, quando você for fazer alguma construção, você deve seguir elas. Caso contrário, o seu projeto não é aprovado. Verificando aqui o bairro Muarama, pela Lei Complementar 071 de 2022, ele é classificado como zona mista. Isso significa que você pode ter uma verticalização, ou seja, a construção de alguns prédios, e é admitido a construção de residências multifamiliares. Já o plano diretor estabelece recuo frontal de 1,5 m para edificações residenciais, mas permite construções sem recuos laterais e de fundos, ponto essencial para entender a legalidade da estrutura erguida na divisa. Já uma outra lei que nós temos aqui da cidade de Passos é a Lei Complementar 026 de 2006. E ela diz o quê? E ela acaba determinando, pessoal, que muros de até 2 metros de altura podem ser construídos sem a necessidade de licença. Ou seja, você não precisa ir na prefeitura solicitar uma licença para a construção daquele muro. Acima disso, como o caso do muro de 14 metros, a obra passa a ser considerada como uma parede estrutural da edificação, exigindo licenciamento e um profissional habilitado para acompanhar. Aqui poderia ser um técnico em edificações, um arquiteto ou até mesmo um engenheiro. Como o projeto foi dimensionado do ponto de vista estrutural, ele foi enquadrado como uma fachada cega permitida pela legislação. Olha só que sacada essa! Agora, quando nós olhamos no campo jurídico, o caso evidencia um conflito em direitos previstos pelo Código Civil. De acordo com o artigo 1301, é proibido a abertura de janelas e varandas a menos de 1,5 m do vizinho, ainda que exista brechas quando o zoneamento local permite. De um outro lado, nós temos o artigo 1297, onde ele assegura ao proprietário o direito de cercar ou murar o seu terreno para proteger os seus limites, ou seja, para não ter invasão de terreno. O resultado aqui é uma barreira legalmente respaldada, mas evidencia uma fragilidade no planejamento urbano. Aqui no caso, seria permitido a construção desse muro de acordo com a legislação da cidade na época. Agora, olhando o Código Civil, não seria permitido. Aqui no caso, pessoal, ao permitir construções com aberturas voltadas diretamente para propriedades vizinhas, sem exigir soluções de proteção visual, a legislação acaba transferindo para o morador afetado
o ônus de resolver o problema por conta própria. É justamente isso que explica a divisão de opiniões nas redes sociais nesse caso aqui. Quem já teve a privacidade invadida já tende a defender o direito de proteger. Por outro lado, há quem defenda a parede de concreto, o impacto negativo na paisagem urbana e na qualidade de vida dos moradores vizinhos. Neste caso aqui, qual seria o seu comportamento tendo uma casa térrea e um prédio gigantesco ao lado da sua casa, tirando a privacidade? Me conte aqui nos comentários. Será que o vizinho fez certo ou errado?